Eu queria falar de amor e acho que todas as vezes que a gente pensa em amor e a maior prova da expressão de amor, a gente sempre vai pensar em Jesus, sempre vai pensar na morte na cruz. Eu acho que até as pessoas que não vivem essa realidade como a gente vive, se você para elas perguntarem assim, qual é a maior expressão de amor? Qual que você entende que é a maior expressão de amor? As pessoas vão de alguma forma se referirem a Jesus, o que Jesus fez, como Jesus agiu. E eu até conversando com o pastor André, mandei uma mensagem para ele, dizendo mais ou menos o que eu estava com vontade de fazer, e falar sobre o amor de Jesus, e esse amor de Jesus que vai além da cruz. E ele colocou para mim assim, não é muito difícil, porque tem... Aí ele botou um número, 5.853.000, acho que ele apertou vários números que ele tinha no celular, demonstrações de amor de Jesus na Bíblia. E todas as vezes que a gente sempre pensa em Jesus, a gente sempre pensa em amor de Jesus, a gente sempre pensa na cruz, na morte, mas são milhares de formas que Jesus se manifesta através da palavra dele, e tem se manifestado ainda hoje nas nossas vidas, porque a palavra de Deus permanece viva em nós todos os dias, não é isso? O livro de Atos continua sendo escrito e a gente está aqui fazendo com que a Bíblia continue sendo viva e sendo escrita através das nossas atitudes. Como que Jesus tem podido manifestar esse amor dele através das nossas vidas, em nós mesmos e através das nossas vidas, nas vidas das outras pessoas. Então, como esse amor de Deus ainda consegue ser expandido, e consegue estar sendo representado aí através das nossas vidas. João 1:29, você pode abrir comigo? João 1:29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu queria falar para você sobre esse Jesus, e a representação de Jesus como Cordeiro, que talvez seja a maior representação de amor de Jesus. Talvez eu poderia aqui trazer outros símbolos para você, talvez trazer Jesus como um leão, trazer Jesus como uma pomba, mas eu escolhi trazer Jesus, e a manifestação de Jesus, e trazer ele refletido num cordeiro. E tentar compartilhar com você, quando isso já apareceu na Bíblia, que não foi aqui no Novo Testamento, isso já apareceu na Bíblia lá atrás, já apareceu na Bíblia no Antigo Testamento. E a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse Jesus como cordeiro, a primeira é que ele morre a nossa morte. A gente tem um cordeiro que morre a nossa morte. A gente tem um cordeiro que lá em Gênesis 22:8, eu vou ler com você, tem aí no slide quando eu passar, ele fala da substituição. A primeira expressão do amor de Jesus, ele marcado como um cordeiro, foi quando ele substituiu. E você deve já fazer referência a essa história bíblica, que diz assim, lá em Gênesis 22:8 diz assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Você deve lembrar que história é essa, quando ele está subindo e ele iria entregar seu filho, Abraão ia entregar seu filho em holocausto, mas Abraão sabia que de alguma forma algo ia acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele chegou lá para poder entregar o filho dele, o único filho que Abraão tinha, lá apareceu o cordeiro, um cordeiro perfeito, sem marcas, sem manchas, para poder substituir a criança, para poder substituir Isaac. Então, a gente tem nesse momento aí a primeira representação de Jesus lá atrás, já no Antigo Testamento. Na verdade, muito antes disso, quando a gente tem quando o homem é criado, e o homem peca e o homem cai, naquele momento já existia um plano de que um cordeiro viria. E esse plano, na verdade, que já existe lá atrás na queda do homem, já foi decidido lá atrás na queda do homem, ele precisava de alguma forma ser mostrado ao longo da palavra de Deus. E nesse momento aqui, a gente tem uma representação de Jesus como cordeiro, que vem substituir Isaac, vem substituir aquele menino. E foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Primeira coisa que eu quero que você entenda: a prova de amor de Jesus por mim e por você foi uma substituição. Ele substituiu você. Tudo aquilo que você deveria pagar, o preço que você deveria pagar, em um preço de morte, que foi o que foi mostrado aqui no teatro. Até hoje, Satanás tenta fazer isso.
Até hoje, Satanás tenta comprar a nossa vida. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, veio para roubar, veio para destruir, e até hoje ele tenta fazer isso. Matar, roubar e destruir, matar fisicamente, inclusive. Não é só uma morte espiritual, não. É uma morte física. Ele quer acabar com a sua vida. Até hoje ele tenta fazer isso. Mas existe uma substituição. Jesus substituiu você. Ele entrou no seu lugar, ele morre no seu lugar e ele vence Satanás por você. E hoje nós somos extremamente, nós somos o quê? Vitoriosos. E essa é uma grande expressão desse amor de Deus. Uma outra coisa que a gente tem ele nos cobre com o seu sangue. Ele, na verdade, ele nos separa. A segunda coisa que o Cordeiro faz, e a palavra de Deus lá ainda no Antigo Testamento retrata, é justamente uma separação. O sangue do Cordeiro, ele é o diferencial para distinguir os que haveriam de ser poupados por Deus. Não sei se você lembra bem dessa passagem, mas está muito pequenininho, não sei aqui atrás está também. Não, aqui dá para ler. Aí diz que, na verdade, toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Eu cortei um pedaço, mas ainda fala que se a família fosse muito pequena, poderia juntar 2 famílias e ter um único cordeiro para essas 2 famílias. A história se estende um pouco, mas é porque eu queria pegar umas partes com você. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aí ele vem falando uma estratégia para poder comer a carne desse cordeiro depois, que tem que comer assado, não pode comer cozido nem cru. Ele vem falando uma estratégiazinha aí. E aí vem dizendo logo depois, e eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Na verdade, nesse momento em que estava acontecendo isso, o povo de Deus ali, ele foi marcado com sangue. E nesse momento, na verdade, o que acontece é uma separação. Nós fomos separados. Todos nós que estamos aqui e que acreditamos nesse amor e que somos conduzidos por esse amor e entendemos que Jesus, ele é o nosso Senhor, aquele que comanda a nossa vida e o nosso Salvador, aquele que nos livra do pecado, que nos salva, todos nós fomos separados. Todos nós fomos separados. Além de sermos substituídos, e ele morre no nosso lugar, ele nos separa, ele nos marca com esse sangue do Cordeiro. E hoje nós somos marcados por esse sangue. Se a gente continuar vendo representação sobre o Cordeiro, a gente tem lá em Isaías 53:7, mais uma representação desse Cordeiro, que é uma representação de submissão. Aqui, o servo é aquele que leva sobre si todas as nossas dores e enfermidades de forma silenciosa. Não sei se você lembra, ou se você já leu o que está escrito em Isaías 53:7, mas diz assim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele se submeteu àquilo tudo por amor. Ele se submeteu à morte sem reclamar, porque ele sabia que estava escrito e esse era o plano, e ele queria por amor fazer com que esse plano acontecesse, e aí ele vem e ele se submete, ele é totalmente submisso a isso. Então essa é outra prova de a manifestação desse amor de Jesus. Então Jesus, ele vem, ele te substitui, Jesus, ele vem, ele te separa, te marca com sangue. Jesus, ele vem e de forma submissa, ele pega de forma calada, ele cumpre aquilo que estava escrito, que estava determinado para que a gente hoje pudesse ter vida. Quando a gente continua vendo isso, a gente entende também que houve um sacrifício desse cordeiro. Esse cordeiro, ele foi sacrificado. Jesus constrói um novo templo e abole definitivamente todo o sistema sacrificial.
Ele é a oferta e Ele é o sacerdote. E agora a gente não precisa mais se sacrificar. Não existe mais um sacrifício sobre as nossas vidas, porque Ele, por amor, já se sacrificou por mim e já se sacrificou por você. A gente não precisa, a gente precisa entender que nós somos completamente livres e que não precisamos nos sacrificar por nada. A gente não precisa, por exemplo, fazer uma promessa ou pagar um preço por algo que vai vir sobre nós, ou para que a gente consiga ganhar algo de Jesus, a gente precisa pagar um preço. Jesus, se tu fizer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou me sacrificar por isso. Jesus já não cobra mais isso de mim e de você. Porque, na verdade, o sacrifício já foi feito por Ele. E quando Ele faz o sacrifício, Ele nos torna completamente livres. E a gente não precisa mais disso. Por quê? Porque o amor dEle é suficiente. O amor dEle é suficiente para as nossas vidas. Então, Ele é suficiente para te dar exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você pede. Para fazer exatamente aquilo que você deseja. Ele pega e Ele sonda o teu coração, Ele sonda a tua mente, Ele vai atrás do que você deseja, dos seus planos, do seu futuro, e Ele cuida disso. Sem precisar que você faça um sacrifício por isso, ou que você tenha que pagar um preço por isso. Jesus não quer mais que você pague um preço pela sua liberdade. Jesus não quer mais que você pague um preço pela sua salvação, por aquilo que de melhor ainda está por vir na sua vida. Você não precisa mais pagar um preço por isso. E, na verdade, só o amor é capaz de fazer isso. Fazer com que a gente receba algo que a gente sonha, que a gente quer e que a gente não precise pagar preço por nada. Só o amor, Porque qualquer coisa a gente tem que pagar um preço. Quero muito uma coisa, tem que ir lá na loja que tu vai ter que pagar um preço. E dependendo do que tu comprar, o preço vai ser alto. E você vai ter aquilo ali, você vai ter que pagar um preço por aquilo. Mas Jesus, quando Ele vem e manifesta o amor dEle, e de certa forma Ele diz que o sacrifício já foi feito por Ele. E eu e você não precisamos mais fazer esse sacrifício. Se a gente continua vendo a história desse cordeiro, mais uma vez ele é apresentado e ele triunfa sobre todos os poderes inimigos do universo e os subjuga. A outra posição que a gente tem do cordeiro é esse cordeiro, ele vem subjugar. O cordeiro, ele vence e triunfa sobre todos os poderes do mal e ele obriga o mal a sair. Ele obriga o mal a sair da sua vida. Você viu aqui, a peça foi representado rapidinho, mas como é que isso move a gente de alguma maneira, Quando o Lameu lá atrás diz assim, mas quem é você? E ele diz, Jesus. Existe um mover aqui dentro da gente, porque a gente já reconhece, a gente já sabe o quanto esse Jesus é poderoso e o que Ele fez. E a gente mesmo, não conhecendo aqui a história, o que ia dar, a gente já sabia até qual era o final. Você já não sabia agora o final? Quando ele diz ali, a gente vê que Jesus, na verdade, quando começa a peça e começa alguém a tentar pagar um preço, você já espera assim, peraí, vai chegar alguém que vai pagar um preço mais alto do que tudo isso, mais alto do que as drogas, mais alto do que o mal, mais alto do que uma tentação, mais alto do que o dinheiro, do que a ganância. Tem alguém que pagou um preço mais alto. E mesmo esse Jesus, ele sendo, de certa forma, tendo se submetido, mesmo tendo como característica desse cordeiro a submissão, existe logo depois disso o triunfo desse cordeiro, quando ele simplesmente subjuga o mal e manda ele sair e pronto. E isso faz com que a obra desse cordeiro de amor seja completada na minha vida e na sua vida. Porque ele pega e então, ele nos substitui, ele nos separa, nos marca com sangue, ele se submete, ele se coloca como pequeno. E aí, quando ele faz isso, ele então diz que o sacrifício já foi feito por ele, como prova de amor. No final disso tudo, ele pega e manda o diabo sair da minha vida, da sua vida, das nossas histórias, do nosso futuro. E, na verdade, então, o que a gente tem é exatamente essa história. Ele morre a nossa morte, ele nos cobre com seu sangue, leva resignadamente o nosso sofrimento e a nossa dor, e leva o nosso pecado. Ele mata em sacrifício a sua vida no altar de Deus, e por fim ele triunfa sobre todos os poderes inimigos do universo e os subjuga. Na verdade, eu dei essa introdução toda, porque eu quero compartilhar com você o quê? Mas o que ele nos ensina com isso? O que Jesus nos ensina com isso?
Quando Jesus ele vem, e eu apresento aqui o nosso Jesus como um cordeiro, e quando ele se apresenta, ele é manifestado na palavra de Deus várias vezes como esse cordeiro. O que ele está ensinando para mim e para você? E aí eu vou pedir para você abrir a Bíblia mais uma vez, em 1 João agora, lá no finalzinho, que eu quero ler com você o capítulo 4, do verso 9 ao 12. Porque, na verdade, a morte na cruz e a manifestação do amor de Deus, ela existia, na verdade, por muitos objetivos, por muitos deles. E não foi somente, ou tão incrivelmente, somente para salvar você e te tirar das garras de Satanás e te trazer para a vida. Não foi só para isso, né? Existe uma grande manifestação disso através da minha vida e da sua vida. Porque ok, Jesus morreu por mim, ele morre por mim na cruz, pô, que legal, uau. E ele agora, então, eu sou marcado com o sangue desse cordeiro, eu sou separado, existe então uma mudança dos planos para a minha vida, quando eu percebo que esse cordeiro, entendo quem é esse cordeiro, e ele então entra na minha vida, e eu recebo na minha vida, existe uma transformação na minha vida, ok, muito legal, e aí? E aí eu sou salvo, sou liberto, não sou mais escravo do pecado, ok, e aí? Até agora você só falou de mim, de você, de eu e de eu. Não é assim? Eu então fui assim, e eu fui eu. Então esse Jesus veio para isso. Tá, mas quando que esse amor, o foi por amor, vai ser manifestado de forma real na sua vida? Porque quando vai ser? Quando você viver egoístamente esse amor, entendendo que o amor de Jesus foi só para te salvar, foi só para te libertar, ele morreu na cruz só por isso. Quando que a gente vai conseguir de fato manifestar esse amor? Lê comigo aí. Em 1 João 4, do 9 ao 12, diz assim, ó. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, e agora sim, existe a manifestação, está aí, ó. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos. Ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, na verdade, isso tudo acontece por quê? Porque o fato de Deus permanecer em mim e você faz com que esse amor dele seja aperfeiçoado em mim, na minha e na sua vida. A morte na cruz e tudo que aconteceu lá, tudo isso que aconteceu com Jesus, por tudo que Jesus passou, e tudo isso que a gente hoje fala de forma tão convicta, e na verdade é o que conduz a nossa vida, é o que faz, e na verdade é exatamente isso que faz com que a gente esteja aqui na igreja, é acreditar nisso, é acreditar na graça mediante a cruz, do sangue derramado, realmente é tudo isso. Mas, na verdade, o fruto, o objetivo de tudo isso, o quanto isso tem que ser manifestado na nossa vida, é exatamente aqui. Deus permanece em nós e o seu amor está sendo aperfeiçoado em mim e em você. Precisa existir essa forma de esse amor sendo aperfeiçoado na minha e na sua vida. E talvez a palavra de Deus, onde ele mostra de uma maneira mais clara, né, ou talvez de uma maneira mais perfeita o que é esse amor, é justamente lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala o que é o amor. Ali vem claramente o que Jesus espera de mim e de você. E eu queria justamente, eu separei algumas partes desse Coríntios 13, que talvez você já tenha ouvido ou já lido, até músicas seculares, né, falam sobre Coríntios 13, mas existe aqui na versão, nessa aqui a mensagem, e eu quero ler dela para você entender. Eu vou dar uma lida aqui, nem todo mundo tem a mensagem, quem quiser pode acompanhar comigo, em 1 Coríntios 13, eu vou ler a partezinha aí que está destacada, quando você abrir a Bíblia. Quem não tem, pode só acompanhar. Eu vou ler e depois eu vou passar alguns trechos lá no telão. Mas diz assim, ó:
Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas se eu não tiver amor, não cheguei a algum lugar. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, eu estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. O amor, ele não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Essa eu acho que é das versões que tem da Palavra de Deus. Aqui eu li uma vez e fiquei impressionado. Eu não sei se você já passou por isso, de ler um texto da Palavra de Deus e falar assim: meu Deus, eu preciso ler isso mais umas 20 vezes. E eu ia lá e lia de novo, e lia novamente. E eu já li isso aqui várias vezes, em várias versões. Mas, de alguma forma, algumas partes disso aqui tocaram muito no meu coração. E elas manifestam exatamente quem Jesus é. E o que Jesus espera de nós quando a gente manifesta esse amor de cruz que Ele viveu por mim e por você. Ele não desistiu de mim e de você. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo todo... Olha que máximo isso. Mesmo Ele conhecendo todo o nosso passado, Ele sabendo todo o nosso futuro, ainda assim... Ele não desistiu nem de mim e nem de você. Ele sabe todas as vezes que vamos errar, tudo que vamos fazer e se um dia ainda até vamos abrir mão dele. Ainda assim, Ele não desiste de mim e de você. Que amor é esse? E é exatamente esse amor que Ele pede para que eu e você manifestemos nas nossas vidas uns com os outros. Leandro, isso não é possível. Deixa eu dizer uma coisa para você. É possível. Não é fácil, mas é possível. Amar, como o pastor André já falou aqui muitas vezes, amar não é um sentimento, senão Jesus não te mandaria amar. Amar, ele é uma decisão. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, e ouvi o pastor André mesmo falar, eu mesmo fui resistente, e falei assim: gente, a minha vida inteira eu acreditei que amor era um sentimento. Agora vem o pastor André dizer que amor é uma decisão. Mas quando você consegue entender esse amor manifestado na sua vida e você vê realmente como o amor é escrito na palavra de Deus, você consegue entender claramente, você não tem dificuldade quando a palavra ela é revelada a você e você está aberto a essa revelação, você entende claramente, de verdade, o amor ele não é um sentimento. Porque todas as vezes, que agimos baseados em sentimentos, nem sempre agimos certo. Nem sempre fazemos as melhores escolhas. Então o amor não pode ser baseado em sentimento, porque o amor nos faz fazer sempre as melhores escolhas. Então amar é uma decisão. Eu decido amar você. E só de você confessar que decide amar alguém que talvez seja um pouquinho difícil de amar, isso no mundo espiritual já começa a acontecer um movimento diferente. Às vezes você tem um pouco de dificuldade de amar uma pessoa ou outra. Eu te entendo, eu também tenho. Algumas pessoas você tem mais facilidade por uma questão até de empatia. E outras pessoas, talvez porque vocês têm comportamentos tão diferentes, seja difícil de você amar. Ou por você não acreditar, ou sei lá. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando você começa a amar? Quando você começa a confessar que você ama aquele, mesmo sem talvez sentir esse amor ainda. Eu amo você. E você traz isso à realidade, sabe? Você traz esse amor, esse sentimento e esse desejo, confessar, dar um passo. Tudo muda na nossa vida quando a gente dá um passo. Nada muda na nossa vida quando a gente está parado no mesmo lugar. E a decisão de amar não é diferente. Se você entende esse Jesus como cordeiro, você já entendeu que esse amor precisa ser manifestado através da sua vida, e o amor que ele manifesta é um amor que nunca desiste, o amor que ele nos ensina em 1 Coríntios é um amor que nunca desiste, nunca desista. Nunca desista de amar as pessoas da sua família. Nunca desista de amar a pessoa que está aí do seu lado. Nunca desista de amar até as pessoas mais difíceis de serem amadas. Sabe por quê? Elas vão ser vencidas por esse amor.
eu creio, elas vão ser vencidas por esse amor. Nós fomos vencidos por um amor. O amor, ele é capaz de fazer isso. É capaz de nos vencer. Amém, gente? Outra coisa que me chama muita atenção, o amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Hoje, no mundo capitalista, no mundo que a gente vive hoje, né, em que as pessoas elas estão preocupadas consigo mesmo. As pessoas não se retratam mais, as pessoas não pedem mais desculpa, as pessoas esbarram umas nas outras nas ruas e ninguém pede nem mais desculpa, ainda olha para você de cara feia, esbarra em você e te olha de cara feia, como se você que tivesse. Né? As pessoas elas estragam umas as coisas das outras e nem manda mais consertar e nem vai lá e faz nada. As pessoas simplesmente elas não se retratam mais e elas acham que aquilo é normal e que é assim. As pessoas elas estão tão egoístas que elas acham que o mundo todo funciona somente para elas e para as coisas delas. E a gente ouve aquelas frases assim, se me amar bem, se não me amar também, dane-se. Mas não é isso que Jesus ensinou, diz que é para a gente não desistir. Ele diz que é para você se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. Então o que eu e você como igreja estamos fazendo aqui? Se a gente pelo menos não tiver o desejo de que isso seja real nas nossas vidas, que a gente não tenha, por exemplo, um desejo de amadurecer, porque eu acho que o amor é prova de amadurecimento. Quanto mais maduro você for, e até se você ler 1 Coríntios logo no início, ele vem justamente tratando disso no início. Ele vem falando disso, que quando você era bebê, pensava como bebê. Porque, na verdade, amar é uma grande prova de amadurecimento nas coisas de Deus. Quanto mais bebê você for na palavra de Deus, quanto menos alimentado você tem sido na palavra de Deus, talvez mais difícil seja para você entender e compreender e viver isso. Mas quando você vai se fortalecendo, criando forças na palavra, criando forças em Deus, você olha para isso, o amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero me preocupar mais com os outros que comigo mesmo. Eu já faço isso em algumas áreas da minha vida, mas não faço em todas. Muitas vezes eu me preocupo mais com os adolescentes do que eu me preocupo comigo mesmo. E muitas vezes eu já me peguei me preocupando mais, abrindo mão de algo que era para mim, por eles. Mas, sinceramente, não faço isso por todo mundo. É fácil, talvez, eu me preocupar mais com a minha filha do que comigo mesmo. É fácil para você, não é? Com seu filho, mas aí não é só para o filho não que Jesus está falando. Uma outra frase foi essa: o amor não quer o que não tem. Um amor que ama pessoas e não o seu potencial. A partir do momento que você começa a amar as pessoas pelo potencial delas, pelo que elas podem te dar, isso não é um amor real. Você ama as pessoas pelo que é conveniente, porque é fácil amar alguém que te dá alguma coisa em troca. É muito fácil. Mas o amor não é isso. O amor, ele não quer aquilo que ele não tem. O amor, ele ama as pessoas simplesmente pelo que as pessoas são. Independente delas serem aquilo que vocês esperavam que elas fossem. A gente tem que conseguir, de alguma maneira, fazer com que esse amor seja manifestado nas nossas vidas. Eu quero, na verdade, quando eu falo tudo isso, não é que você saia daqui desanimado, não. E tipo assim, gente, esse amor eu não vou conseguir, não. Não, eu quero, na verdade, que você entenda que quando Jesus manifesta o amor dele, e ele manifesta o amor dele através dessas palavras, dizendo que a gente deve amar assim, é para que a gente, de alguma forma, seja entusiasmado para que esse amor seja manifestado através da minha vida e da sua vida. O que adianta a gente passar por esses 90 dias de vida com Jesus e talvez chegar lá no final dos 90 dias e não entender o que para mim é o principal. Eu estou aqui para amar pessoas e não para julgá-las. Porque se a gente entende que a gente está aqui para amar pessoas e não para julgar as pessoas, caramba, a igreja seria um outro mundo. Nós viveríamos o que realmente Jesus tem e o que ele fez, tudo isso e tudo que ele passou, nós conseguiríamos viver. Era como se Jesus chegasse e falava assim, realmente valeu muito a pena, porque eles entenderam exatamente por que eu fiz tudo isso. Outra coisa ali, o amor, ele não é esnobe, ele não tem a mente soberba. O amor, ele é humilde. Você não precisa amar e dizer para todo mundo que ama, você não precisa mostrar para todo mundo que você ama. Você não precisa, na verdade, quando eu digo aqui que você tem que manifestar o amor, isso é completamente de você ser aparecido no amor.
Eu amo. Aí bota só a blusa agora. Eu amo a todos. Amados. Aquele amor falso. Não tem? Aquele amor forçado. Vou melhorar para não ficar muito pesado. Aquele amor forçado. Não é esse amor forçado que eu estou te convidando. Eu não estou te convidando a ter um amor snob. Que você seja orgulhoso nesse amor. Não é isso. Um amor que é soberbo. Né? Que você talvez se sinta maior do que os outros. Simplesmente porque você obedece Jesus. Não é isso. É que você ame simplesmente por você amar. Simplesmente porque você consegue entender, compreender, e você escolheu isso como estilo de vida. Amar é o seu estilo de vida. Eu, como cristão, eu levo a minha vida amando os outros, e esse é o meu estilo de vida hoje. Eu queria que hoje você saísse daqui com esse desejo. Não que talvez amanhã você vai conseguir pegar Coríntios 13 e viver todo ele, mas eu queria que pelo menos hoje você saísse daqui entendendo que se existe um estilo de vida para você, esse estilo de vida é amar as pessoas, amar o próximo. Amar até quem não está tão próximo, amar ele também. Amar até as pessoas difíceis. O amor, ele não perde a estribeira. Amor não se perde controle. O amor não é algo descontrolado. E aí a gente pode levar até para as outras áreas do amor. Né? O amor, ele não perde o bom senso. O amor, ele não perde características. Talvez os adolescentes vivam muito isso, né? É um crush a cada dia. E é um amor, às vezes, assim, que a gente humano que não é adolescente, né? Que é diferente de humano adolescente, é uma raça, e humano não adolescente é uma outra raça. Para nós, humanos não adolescentes, talvez seja difícil entender a intensidade do amor. E como, às vezes, uma coisa tão pequenininha se transforma em algo tão enorme. E, às vezes, por essa não consegui achar a palavra. E, às vezes, por essa forma tão intensa de viver a adolescência, influenciada por várias coisas, né? Até influências hormonais, etc. Talvez tudo tenha que ser vivido muito intensamente. E aí, até quando eles escolhem amar, às vezes amam e perdem as estribeiras nesse amor, perdem o controle nesse amor. Também não é isso, não é esse amor irracional. Parece que são palavras que não combinam, mas elas combinam. Até para amar, você precisa amar de forma racional, amar de forma coerente. Você entende? Não é simplesmente, Leandro, já entendi, vou amar todo mundo, agora vou amar geral. Você vai, mas não é assim, não é dessa forma, entende? Não é simplesmente perdendo o controle, não é esse amor. Né? Não é esse amor que às vezes você ama alguém, um relacionamento, e você abre às vezes a mão de você mesmo, num relacionamento às vezes de namoro, na adolescência. Coisa que me irrita é adolescente que está namorando e que fala que tem que pedir ao namorado alguma coisa. O que tu tem que pedir para namorado, gente? Namorado não manda na tua vida, tu não tem que pedir nada. Mas viver aquele amor, às vezes, perde as estribeiras ali do relacionamento, perde a capacidade lógica de amar, sabe? A razão de amar, assim, porque ama. E eles se perdem naquilo. Aí o que acontece? O amor fica meio confuso, meio misturado com paixão. Paixão é aquilo que você não tem controle, é completamente diferente do amor. E fica aquela coisa meio paixão, meio amor, e nisso você perde as estribeiras muitas vezes. Né? Então, o amor, ele não perde o controle, ele não perde a racionalidade. Né? O amor, ele é de certa forma racional. Você precisa determinar que ama, decidir o amor e amar de forma generosa, de uma forma boa. Né? Amar, muitas vezes, sem perder o bom senso. O bom senso. Amar é isso também. Amar não contabiliza o pecado dos outros. Você não fica, foi o que eu falei, eu não estou aqui para julgar as pessoas e contar o pecado das pessoas e determinar, olha, esse aqui peca muito, ele não merece que eu ande com ele, que eu ame. Esse aqui peca menos, esse aqui eu vou amar, esse aqui. O amor que não é determinado, existe um amor que não é determinado pelo passado e nem pelo futuro. Na história lá dos 10 leprosos, quando Jesus pega e cura os 10 leprosos, Jesus já sabia que só um ia voltar para agradecer. Ele já sabia disso. Isso mudou o que Jesus fez? Ele curou só o que ia agradecer? Ou ele curou os 10? É exatamente isso.
Eu comentei isso lá no iniciozinho da pregação. O amor, ele não é determinado pelo nosso passado e nem pelo nosso futuro, mesmo Jesus sabendo que não voltariam os 10 a agradecer. Ainda assim, ele fez pelos 10. Porque nós não somos contabilizados pelos nossos erros. Será que se você conhecesse essa pessoa que está aí do seu lado e entendesse o que ela vai fazer com você até o final da sua vida, será que seria fácil amá-la? Talvez mais fácil, talvez mais difícil. Mas o que eu quero te dizer é que para amar, você não precisa conhecer o futuro e o que as pessoas vão fazer. Você simplesmente decide amar hoje. O amor é para hoje. O amor não está determinado no que as pessoas fizeram a você, fizeram por você, fizeram para você. Não está determinado se essas pessoas já te fizeram mal ou se te fizeram bem demais. O amor não está determinado no passado. O amor também não está determinado no futuro. O que vai fazer de bom ou de ruim por você. O amor ele está determinado numa decisão que é de hoje. O amor ele está determinado no presente. Você tem que decidir amar simplesmente porque hoje você decidiu amar. E muitas vezes abrir mão de pecados dolorosos, de passados, dolorosos, de coisas que talvez fizeram com você. Eu sei que tem algumas pessoas que talvez Deus tenha trazido na sua mente agora, pessoas que fizeram mal a você e que você um dia falou assim, isso aí não dá mais não, cortei dos meus relacionamentos. Jesus não fez isso comigo e com você. Jesus não fez isso com os 10 leprosos. Jesus não fez, Jesus fez totalmente ao contrário disso. E eu queria hoje te convidar a pensar nessas pessoas e entender que o amor que você precisa sentir por essas pessoas não está determinado no que elas fizeram. Está determinado numa escolha hoje. Porque é esse o amor que a gente vive todos os dias. Né? Independente do que a gente faça, naquele dia, que agradou Jesus ou não, no final do dia, Ele continua nos amando da mesma maneira que Ele nos amou quando o dia começou. Ele não mudou. Não tem nada que eu faça mais ou que eu faça menos que vai mudar o amor que Deus tem por mim naquele único dia. E será assim toda a eternidade. Né? Será assim para sempre. Ele não festeja quando os outros rastejam. O amor de verdade não fica feliz quando o outro está sofrendo. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, e quando eu falo dessa frase, eu penso logo nisso aí. Tem uma frase que eu adoro falar, aquela frase assim, eu te avisei. Ou frase que me deixa feliz é dizer isso. Até para minha filha mesmo. Foi assim, Manuela, eu te avisei. Tu não gosta dessa frase, não? Te dá uma sensação de empoderamento, né? Tipo assim, eu avisei, eu te falei que não ia dar certo. Eu falo muito isso, eu te avisei. Falo para minha irmã também, a Bessa. Mano, eu te avisei. Porque tem pessoas que elas agem mais no impulso, né? Nas coisas, e sempre tem alguém ali que ajuda. E às vezes isso te dá uma vontade, tipo assim, eu te avisei. Né? Poxa... Mas o amor, ele não festeja quando os outros rastejam. Tem horas que a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu queria que desse errado só para fulano aprender. Tu já falou isso, né? Por isso que tu está rindo. Queria que desse mal para tu aprender. A gente fala isso, mas isso vai totalmente contra o que Jesus veio ensinar para a gente. O que Jesus veio ensinar, o que Ele ensinou por amor, gente, não é utópico não, tá? Talvez eu fale isso tudo aqui para você e você acha que é impossível, que é irreal, isso não tem como. Não, quero te dizer que tem. E é uma decisão de todos os dias. De todos os dias. Amar é uma decisão diária também. Né? E você não pode festejar quando os outros rastejam. Na verdade, como amor, você tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Estar junto. Né? Então, o que eu faço assim, olha, eu estou aqui contigo, minha filha. Mas papai queria te dizer uma coisa. Eu te avisei. Mas eu estou ali com você. Mas eu avisei que não ia dar certo. Eu te avisei. Então, eu falo te avisei hoje, mas eu venho com um pouquinho de amor antes, sabe? Tipo assim, olha, eu te avisei, mas eu vou ficar aqui com você. Porque eu gosto dessa palavra, eu te avisei. O amor, ele tem um prazer no desabrochar da verdade. Quem ama de verdade, ele não tem medo de falar a verdade, sabe? A verdade, ela tem que ser, para que o amor exista, precisa começar na verdade. E às vezes colocar algumas coisas em pratos limpos, sabe? Para que, às vezes, sabe aquela pessoa que você olha para a pessoa e diz assim, não gosto. Por quê? Não sei. Quando tu não era crente, tu falava assim, meu santo não bate com dele. Não é assim?
Agora tu nem pode falar isso, porque o meu santo e o teu santo é o mesmo, então não dá mais. Então tu tem que arranjar uma outra desculpa para isso. Mas assim, mas você já teve isso? De olhar e falar assim, cara, não gosto. Aí por algum motivo, você começa a conviver com aquela pessoa, e você tem um dia que você chega para ela e diz assim, sabia que eu não gostava de você? Mas agora, eu não sei se isso acontece no mundo de vocês, mas naquele mundo ali, gente, é quase todo dia, né? Porque eles olham e já acham que não gostam. Fulano é estranho, é metida, outro menino ali, não sei o quê. Olha só. Então, tudo a gente tem essa... A gente também faz isso, né? Vamos botar só eles lá, a gente também. Te olha e acha assim, estranha. Olha ali. Ontem eu estava numa casa, e falaram bem de alguém, que acabei de lembrar disso. Falaram da... Não foi? A Vivi até riu. Pode falar, Vi? Eu não lembro quem foi de quem. Vou falar, porque eu não guardo segredo. Minha boca não é baú. Tô brincando, gente. Mas foi da gatinha. Eu vou falar porque eu tenho liberdade com a gatinha, eu vou falar também. Alguém que eu não lembro quem foi, que estava ali, chegou e falou assim, um dia eu estava lá no culto, vem a gatinha, você quase não vê isso acontecer também, vem a gatinha com uma foto, e vem assim, tirando foto assim, e saí eu na selfie, assim, lá no final da foto, falaram isso. Nessa hora que eu saí, eu falei, gente, fiquei horrorosa nessa foto, ela vai e posta, porque a gatinha não tem crivo, ela posta tudo, ela tira toda a foto, tu tá bonita, tu tá feia, ela posta, né assim, gatinha? O importante é postar nessa vida a foto. Então ela tira e sai postando. E a irmã, então, chegou e falou assim, nem conhecia a gatinha direito, saiu na foto da gatinha lá no final, e já falou o quê? Ah, gatinha, que pessoa esquisita, gente, tirou foto minha, não sei o quê. Aí diz que a gatinha vem na própria foto depois e comenta assim, você ficou linda nessa foto. Nessa hora, diz que a pessoa foi totalmente quebrantada, assim, né? E hoje, assim, tá tudo bem já, ela adora a gatinha, mas às vezes a gente tem essa coisa natural, né? De, sei lá, alguém faz alguma coisa com a gente, ou acontece algum episódio que a gente sempre tem, não sei se você percebe isso, mas é sempre mais fácil a gente dizer que não gosta, do que a gente tentar amar. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Ah, tirou minha foto, não gostei da foto, não gosto dessa gatinha. É muito mais fácil do que você ir lá conhecer, saber quem é a pessoa, se envolver com a pessoa, sabe? E às vezes conhecer a verdade, quem é a pessoa de verdade. Porque nós somos pessoas de verdade, além do que talvez a gente consiga demonstrar para todo mundo. Será que todo mundo aqui me conhece de verdade? Não. Algumas pessoas, talvez, que são mais do meu convívio, me conheçam mais do que talvez outras pessoas. E talvez para uns seja mais fácil me amar do que para outros. E é assim que acontece. E a grande verdade é essa. Mas o amor, ele tem prazer nesse desabrochar da verdade, entende? Às vezes você precisa chegar para alguém e falar, olha aqui, não vou com a tua cara, sabia? Mas eu queria tanto ir. Queria tanto, né, que a gente pudesse ser amigo de alguma maneira. Às vezes a gente precisa disso, sabe, de um passo que às vezes até nos constrange. Mas não é esse amor que a gente vive? Não é um amor que nos constrange? Ou você não é constrangido pelo amor de Deus? Um amor que não independe do que você faz para ele existir. Você não é constrangido por esse amor, então por que muitas vezes a gente não pode também nos constrangermos, né? E chegar lá e falar assim, poxa, eu quero amar você. Diz só isso. Né? Diz quando a gente confessa, falei isso para você, quando a gente confessa o amor, isso já é um grande caminho, porque a gente confessou isso no mundo espiritual, a gente já quebrou um monte de barreira. Só de você falar, eu quero amar você, isso já muda o mundo espiritual, sabe? Muda a atmosfera muda em volta de você quando você confessa isso, né? Quando você expressa teu desejo. O amor, ele tolera qualquer coisa, né? Ele sempre procura o melhor. Sempre você vai procurar o melhor por você, sempre vai procurar o melhor para o outro. O amor, ele nunca olha para trás, mas ele prossegue até o fim, ele não desiste. E eu queria que você, na verdade, prosseguisse até o fim hoje. Que você entendesse isso, de que o amor, ele precisa prosseguir até o fim. Que você não olhe para trás mais, que você olhe daqui para frente, dessa palavra para frente. Né? Eu vou terminar agora e eu queria que você saísse com esse desejo aqui no seu coração, sabe? De não olhar mais para trás do que foi até agora, mas pegar essa palavra, o que você ouviu aqui, e você seguir, e você ter um amor que você vai prosseguir até o fim. Sabe, mudar, trazendo esse amor para a realidade, trazendo as pessoas, sabe, com o desejo de amar de verdade essas pessoas. Porque, ainda em Coríntios, ele diz lá no finalzinho assim, mas por enquanto,
até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Primeiro é o quê? Uma confiança firme em Deus. Isso precisa guiar você. Segundo, uma esperança inabalável. E por último, um amor extravagante. Que você ame de forma extravagante. Hoje o lema da Kairos é esse. Nós somos impulsionados por um amor extravagante. Nós queremos viver esse amor extravagante de Cristo. E queremos passar esse amor extravagante para as pessoas, para a vida das pessoas. E a gente queria convidar você, a igreja, para abraçar nós, Kairos, adolescentes, nesse propósito, sabe? De entender que foi por amor, sim. Foi por um grande amor que Jesus fez tudo o que fez por mim e por você. E a gente não pode deixar isso estar só escrito. Isso precisa ser manifestado através da minha vida, através da sua vida. A gente não pode pegar esse for por amor e trazer para a gente só. E levar isso de forma egoísta. Mas a gente precisa pegar esse foi por amor e mostrar para as pessoas que foi por amor. E que a gente está aqui também por amor, fazendo com que a diferença aconteça na vida das outras pessoas. Que você possa também ser impulsionado por um amor, por esse amor extravagante. Que você possa ter o desejo de fazer isso, sabe? De ser transformado por isso. Amém?